Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, eu acredito que a esta altura do campeonato, todos vocês já estejam sabendo do atentado terrorista que aconteceu lá em Paris. 2 homens armados, provavelmente religiosos, fanáticos, fundamentalistas, eles mataram 12 pessoas, se não me engano, 12 pessoas, cartunistas daquele jornal Charlie Hebdo. Eu não fiz um roteiro para fazer esse vídeo aqui, estou sentando e desabafando alguns pensamentos, algumas ideias que eu estava guardando para um outro projeto. Desde quando explodiu aquela polêmica do Estado Islâmico, eu senti vontade de fazer um vídeo explicando a história do Islã e o Islã enquanto religião. Mas isso envolve contextualização, muitos fatos históricos, e aí o vídeo ia ficar enorme. Muitas pessoas deixam de ver vídeos muito grandes. Algumas porque não têm interesse mesmo, outras porque não têm tempo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui meramente opinativo, porque, de fato, a minha intenção é passar a minha opinião sobre esse ocorrido. Religião é um tema muito delicado, até porque estamos falando do sagrado, envolve dogmas, a fé das pessoas, e muitos religiosos acreditam que com Deus não se brinca, não se deve satirizar, não se deve fazer piadas, não se deve criticar de forma nenhuma aquilo que é sagrado. Eu até entendo quem está submerso no mundo religioso ter esse tipo de sentimento, mas esse é um pensamento errado. Ideias, dogmas, a fé em si, tudo que está no mundo das ideias, símbolos também, tudo isso daí é criticável. Nós não podemos colocar esse conjunto de ideias, de dogmas, de símbolos em um pedestal incriticável. As coisas não devem funcionar dessa maneira. Dogmas, ideias devem ser criticadas e satirizadas quando for necessário. É uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de liberdade de imprensa. Eu não estou defendendo aqui liberdade de expressão irrestrita, tá? Quando se trata de discurso, eu acredito que nós temos que ter uma ponderação. Devemos priorizar a liberdade das pessoas sem que isso seja um desrespeito gratuito. Temos que levar em consideração o fato de que pessoas devem ser respeitadas, pessoas e não ideias. Quando se trata de satirização, de fé, de símbolo, de dogmas, nós estamos apontando essas críticas para o que está no mundo das ideias, não para as pessoas. E muitas vezes, líderes religiosos, figuras importantes dessa religião, podem e devem ser criticadas. Até porque, independente do grau de hierarquia que essa pessoa tenha dentro de um segmento religioso, ela continua sendo um ser humano normal, come, bebe, precisa de oxigênio, é uma pessoa como eu, como você, e dependendo do comportamento que ela tiver, deve ser criticada sim. A grande questão é que quando acontece uma polêmica dessa, um atentado terrorista, um homem-bomba, uma pessoa dando tiro na outra por motivo religioso, acontece uma onda de protestos, uma onda de críticas. E muitas vezes essas críticas são confundidas com preconceito religioso, como se as pessoas que estivessem criticando fossem preconceituosas com aquelas que foram criticadas, ou como se isso fosse uma espécie de cristofobia ou islamofobia, que é o que eu vou me concentrar aqui. Vamos lá. Existem 2 tipos de crítica. Aquela crítica que é feita ao indivíduo, ao religioso, e aquela crítica que é feita ao dogma, à religião como um todo. Neste caso específico, aqueles 2 caras que chegaram lá com metralhadoras atirando na cabeça das pessoas, eles são fanáticos. Nem todo islâmico, aliás, a grande maioria dos islâmicos não agem daquela maneira, e nós não podemos fazer críticas que generalizem o comportamento desses religiosos. Tem mais de 1 bilhão de islâmicos no mundo, e nós não podemos fazer um discurso que passe a ideia que todos eles saiam por aí com armas na mão ou com bombas no corpo se explodindo e matando os outros. Portanto, essa crítica deve ser focada naquele indivíduo fanático ou naquele grupo ou naquela vertente do Islã que seja radical, que seja escrota, que pense em matar, que use terrorismo como discurso, como palavra de ordem. Por outro lado, existe aquela crítica ao dogma. E para você entender isso melhor, vamos pegar essas charges aí. Esses cartunistas franceses fizeram vários tipos de charges sobre vários tipos de assunto, especificamente sobre religião, e não só sobre o Islã. Durante esse vídeo eu estou colocando imagens aqui dos lados e vocês vão vendo qual era o perfil do trabalho deles. Bom, vocês já sabem que o profeta Maomé não pode ser retratado, ele não pode ser representado. Se para adoração isso já é condenado, imagina quando é uma charge para satirizar a imagem do cara. Diante dessas sátiras,
esse grupo radical, ou essas pessoas, esses religiosos radicais, se motivam a fazer ameaças, a ir lá com arma na mão, explodir, matar, dar tiro nos outros. Para esses aqui, a gente vai fazer uma crítica individual. E nós temos também aqueles islâmicos que vão ver as charges e vão falar: isso está errado, isso aí está errado, mas eu não vou lá dar tiro na cabeça dessas pessoas, mas eu acho que está errado. E é aqui que nós temos que ponderar o seguinte: tanto o radical quanto aquele islâmico moderado, eles concordam em uma coisa. Concordam que a charge não deveria acontecer, que aquilo deveria ser censurado, que as pessoas não têm o direito de fazer sátiras com Maomé. O que é diferente nesses dois é a medida do comportamento. Esse aqui acha que a punição para aquele erro é a morte, é um tiro na cara, é uma explosão, é uma coisa radical. Este outro aqui vai pensar em alguma outra forma mais moderada de censurar aquele comportamento que na cabeça dele é errado. Esses dois grupos, tanto o radical quanto o moderado, estão errados. Por quê? Porque fazer sátiras a símbolos, dogmas e ideias não é crime, não é uma extrapolação da liberdade de expressão. Isso é um direito legítimo que todo cidadão em qualquer lugar do mundo deve ter. Então, esses cartunistas franceses não devem, de forma nenhuma, receber uma punição do sistema penal, nem do sistema administrativo, nem uma reprovação moral, nem nada. Eles devem fazer o trabalho deles. Quem gostou da charge, vai lá e curte, vai lá e compra o jornal, compra a revista, apoia o trabalho dos caras. Quem não gostou, segue seu rumo. Vai adorar Allah sem desenhar ele do jeito que você gosta, do jeito que a sua religião pede. Mas não obrigue o resto do mundo, ou as pessoas que não seguem seu dogma, a fazerem certas tradições, a se comportarem do jeito que a sua religião está mandando. Nós devemos respeitar o seu direito de não desenhar Maomé. E você deve respeitar o nosso direito de desenhá-lo quando quisermos. Você acha ofensivo desenhar Maomé? Não desenhe Maomé, mas não impeça que as pessoas que querem desenhá-lo façam-no. Nós temos aqui dois grupos, os islâmicos radicais e os moderados. Não devemos criticar esses grupos com o mesmo discurso ou usar a mesma crítica englobando todos eles, porque você não pode colocar esse pessoal moderado na mesma crítica que se faz nas pessoas que saem por aí matando pessoas. São comportamentos diferentes. Por mais que eles concordem que a sátira, que a charge foi um erro, mas eles estão se comportando diferentemente, eles estão reagindo diferentemente. Então, aqui vai uma crítica individual ao grupo radical e uma crítica geral à religião, uma crítica geral ao dogma. O que diz que Maomé não pode ser desenhado é um dogma. Então esse dogma ele está presente em todas as vertentes do Islã. Esse dogma de que Maomé não pode ser desenhado está junto dos moderados, está ali com os radicais, está em todos os cantos onde o Islã existe. Então, esses trechos paradoxais, essas partes agressivas da doutrina, devem ser criticadas como um todo. Então, seja sensato para não chamar todo islâmico de terrorista, radical, assassino. Porém, na hora de fazer algumas críticas gerais, isso não é preconceito, porque algumas coisas estão presentes, alguns erros estão presentes em toda a religião. Todos os segmentos daquela doutrina vão possuir aquele vício. Um exemplo disso está dentro do próprio cristianismo. Veja bem, você vai encontrar alguns cristãos loucos, alucinados, que querem sair por aí exterminando homossexuais. E eles vão se basear na Bíblia para isso, porque na cabeça deles é uma abominação, está escrito que é uma abominação, ele vai fazer uso deste texto para justificar seu comportamento maluco. A história do cristianismo está cheia de comportamentos alucinados que são justificados em textos sagrados. Então o que acontece? Você não pode pegar esses caras exclusivos, esses malucos, e julgar todos os cristãos por causa do comportamento dele. Mas você pode criticar o cristianismo como um todo, porque está lá na Bíblia que homossexualidade é uma abominação, que tem que ser punida com a morte. Neste ponto, criticar o cristianismo como um todo por causa deste dogma não é uma perseguição, não é um preconceito contra a religião. Isso daí é um senso crítico aplicado a uma ideia que não tem o menor cabimento.
Na verdade, esse vídeo está sendo feito para explicar essa diferença. A diferença da crítica, a diferença do teor da crítica que devemos fazer aos religiosos, especificamente os fanáticos, e o teor da crítica que deve ser feita à religião como um todo. Você que vai criticar a religião, seja sensato e não generalize. Saiba diferenciar a crítica ao fanático escroto da crítica ao dogma geral, a religião como um todo. E você, religioso, que for receber essa crítica, também saiba ver essa diferença. Porque muitas vezes aquela pessoa está criticando o dogma, está criticando a religião como um todo, e você está achando que ele está generalizando, que ele está te perseguindo, que ele não tem o direito de fazer isso. Tem sim, tem sim, tem sim. Quando se fala dessa questão das sátiras, eu já fiz as minhas ponderações sobre isso. Naquele vídeo do Malafaia, que eu falei da menina que tirou uma selfie com a mensagem gay também é gente, abra sua mente, gay também é gente. Na minha opinião, a melhor maneira de lidar com os conservadores é de uma maneira mais séria, divulgando informações, mas isso não quer dizer, eu fui mal interpretado no meu vídeo anterior, e eu faço questão de justificar isso mais uma vez, isso não quer dizer que eu ache errado fazer sátiras, isso não quer dizer que eu não goste dessas sátiras, porque eu gosto, tá? Tem várias brincadeiras, tem várias charges que eu vejo por aí que eu acho legal. A sátira é válida. Eu posso não achar essa maneira mais inteligente de lidar com os conservadores. Por quê? Porque o conservador, quando ele é satirizado, principalmente quando ele é um fanático religioso e cheio de preconceito dentro de si, ele não tem uma reação positiva diante disso. Ele acaba alimentando ainda mais aquele ódio. Um exemplo disso são esses radicais islâmicos aí, né? Mas o fato deles reagirem dessa maneira odiosa não significa que a gente tem que baixar a cabeça e parar de fazer. Eu particularmente não gosto de usar sátira para dialogar com o conservador, mas eu vou defender até o final o direito das pessoas que quiserem satirizar poderem fazer isso, porque é uma questão de liberdade de expressão. Eu não quero usar esse discurso, mas eu vou defender até o final o direito das pessoas se expressarem dessa maneira, porque não é errado criticar dogmas, não é errado criticar símbolos, não é errado criticar tudo que está no campo da fé, no mundo das ideias. Pela milésima vez eu vou repetir isso porque é uma mensagem que tem que ser martelada na cabeça de muita gente aí. Galera, pra mim, alguns países, algumas sociedades já foram dominadas por uma onda de conservadorismo, de fanatismo religioso e infelizmente, eles não têm mais volta. Ou, se forem ficar saudáveis, um dia vai levar, sei lá, dezenas de anos, séculos. Eu não vejo isso acontecendo recentemente. Esse povo já está apodrecido, eles já estão dominados por ideias alucinadas, estão totalmente consumidos por um fanatismo. A minha preocupação é que aconteça alguma coisa semelhante com o Brasil, porque existe uma onda crescente de conservadorismo. E o problema é quando você pega aquele fundamentalista, aquele fanático e coloca ele no poder. Porque esses fanáticos, eles são doentes, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu vou colocar aqui uma pesquisa na descrição do vídeo que mostra que o fundamentalista, ele tem, o fanático, ele tem um problema no córtex pré-frontal, que é uma região específica para a gente duvidar das coisas. A nossa capacidade de ceticismo, de questionamento, depende muito do funcionamento dessa região do cérebro. E eles têm um déficit aí. A pesquisa está aqui, clica lá e se informe mais sobre isso. A grande questão é que já está evidenciado que a pessoa que tem esse comportamento radical, extremo, maluco, que quer matar, que não aceita um pensamento contrário, que não aceita uma crítica, ela tem um déficit de autoquestionamento, ela tem um déficit para duvidar das coisas. Essa pessoa é doente. Qual que é o problema de colocar essa pessoa no poder? Quando você dá poder, você legitima o comportamento, porque ele é um líder, ele é um exemplo para toda a sociedade. Então, essa pessoa vai criar um traço moral, ele vai criar um traço cultural que vai se espalhar pela sociedade. Então, fica aqui o meu apelo a vocês islâmicos e cristãos, vocês religiosos, quando vocês virem uma pessoa do seu segmento religioso ou um grupo do seu segmento religioso praticando atos de extremidade, censure aquele grupo. Porque eu, que sou ateu, e todas as pessoas que estão envolvidas em grupos de humanismo, que lutam por Estado laico, nós somos muito poucos, nós não temos voz para combater essas mensagens da moralidade que vem junto com o comportamento dos fanáticos. Quem é que tem voz? Quem é que realmente tem força moral e social e cultural para combater esses fanáticos? Vocês. Vocês que são religiosos. Vocês que são maioria, vocês têm voz para calar esse pessoal. Não para calar, mas vocês têm voz para mostrar que eles estão errados.
Não fiquem calados, porque se vocês ficarem calados, o comportamento deles vai soar como algo normal, ou como se vocês estivessem endossando isso, ou como se vocês não estivessem preocupados com isso. A minha crítica não faz barulho. A crítica de vocês faz muito mais, surte um efeito muito maior, até porque vocês vão defender aquelas partes boas da religião. Até porque eu não acredito que a religião seja o mal do mundo. A religião é uma ferramenta criada pelo homem que pode ser mal aplicada ou bem aplicada. Infelizmente, ao longo da história, ela tem sido muito mal aplicada, mas tem lá as suas vantagens. O verdadeiro mal se chama fanatismo, seja ele numa ideologia política, seja ele dentro de um campo de futebol, seja ele dentro de uma igreja, dentro de uma mesquita, no âmbito religioso. Fanatismo é doença, tá? Fundamentalismo religioso é doença. Não permitam que esses doentes subam no poder, porque eles vão influenciar moralmente, vão influenciar a cultura do país. Tem um monte de outras coisas que eu pretendo falar ainda. Talvez eu deixe isso para o próximo vídeo, onde eu faça essa contextualização histórica sobre o Islã. Por enquanto, a mensagem é essa mesmo. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!